Bom, gente, mais uma segunda-feira e pela segunda vez a minha companheira, minha colega, minha mulher não está comparecendo, porque vocês sabem, ela é médica e surgiu uma emergência e sabe, médico é médico, o médico não pode dizer que eu chego mais tarde, né? Mas eu tive uma grande alegria em troca da ausência da Renata, porque o orgulho que eu estou tendo agora, gente, em poder. Eu nunca imaginei entrevistar este homem maravilhoso, a história do jornalismo no Brasil. Eu vou entrevistar o Boris Casoy, gente. Eu não acredito, Boris. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos Alberto, pelo convite. A honra é minha, pessoal. Boa audiência para vocês. Divirtam-se. É um grande prazer. O Carlos Alberto e eu fomos colegas com muita harmonia no SBT. Eu sou um admirador dele e fui um fã de TV do pai dele. Eu acompanho a praça, muito provavelmente desde a inauguração da praça com Manuel de Obrigado. Nóbrega. Muito obrigado. E antes da gente começar, aquele negócio que a Renata fala: curte, comenta e compartilhe e se inscreva no canal. Eu não guardo isso nunca de cabeça. Mas é isso aí, gente. O importante é que nós vamos ouvir agora. Vamos ter uma aula de jornalismo, gente. Mais Uma ou aula de menos, mas vida. não exagere. É verdade. Não É exagere, por verdade, favor. Boris. Você é um dos maiores nomes do jornalismo. Você é quase que um pioneiro do jornalismo na televisão. Não, eu não sou pioneiro. Na verdade, depois que terminou o movimento de 64, começou uma liberação. Eu era editor-chefe da Folha, fui 2 vezes editor-chefe da Folha, e o Marcos Wilson e o Imediato, que tinham sido contratados pelo Silvio para comandar um novo jornalismo no SBT, me convidaram, eles me viram num debate e me convidaram para ser âncora do Telejornal Brasil, que ia começar no SBT. E, naquela época, as televisões americanas não chegavam aqui, então os brasileiros não conheciam, claro que podiam conhecer por informação, mas o que era o âncora americano. E o âncora americano é um jornalista contratado pela emissora que tem independência. Ele é independente da empresa, ele tem autonomia. Essa é a palavra-chave de autonomia. Agora todo mundo chama âncora, né? Qualquer apresentador é âncora, mas a diferença era essa: autonomia. E aí nós fizemos o Telejornal Brasil. Eu já tinha uma experiência de rádio, aproveitei essa. Você começou no rádio. Pois é, eu transmiti futebol, Carlos Alberto. Futebol? Transmiti futebol. Eu não sabia. Na PAN, eu fui titular de esportes, já com 17, 18 anos, de uma emissora que era da comunidade japonesa, a Rádio Santo Amaro, não existe mais, e depois eu fui para Eldorado. Eu comecei numa rádio, na Rádio Piratininga. Emissora de Piratininga. Meu pai foi diretor. Antecessora que chamava Rádio Cruzeiro do Sul. Exatamente, ali na Praça do Patriarca. Que era na Praça do Patriarca, mas eu já trabalhei na 24 de maio. E PRB6. É isso, PRB6, Rádio Piratininga. É quando eu estava começando. A Rádio Piratininga transmite a hora certa diretamente do Mosteiro de São Bento. Que bem bom tocava aquele sino. Aí, eu me lembro de uma história do teu pai. Era Leuze, o dono. Isso mesmo, era de um. Eram 2 irmãos, Miguel Leuze. Miguel Leuze. Que era um deputado, família Leuze, a gente dizia. Era uma figura muito simpática. Eu não sabia disso, não, que você trabalhou na Piratininga. Ele foi deputado, aí eu trabalhei na Rádio Santo Amaro e na Piratininga ao mesmo tempo, foi um aprendizado. Na Piratininga eu fiz um concurso e eu era um plantão esportivo. A rádio transmitia
corrida de cavalo, e na tarde Exatamente. turfística eu apresentava os resultados do futebol, as escalações, os resultados, era o plantão esportivo. E aí, na Rádio Santo Amaro, que era uma rádio pobre, eu transmitia Fazer tudo. futebol, boxe, luta livre e tal, e fui contratado pela PAN. Era um jovem e promissor locutor de futebol. Aí Que na transmiti época era Rádio Pan-Americana, Rádio Pan-Americana, a emissora emissora dos dos esportes, esportes. Aí, PRH7, eu me lembro dos prefixos. E aí, convivi com grandes figuras do rádio. Essas eram Geraldo José de Almeida, pai do Luiz Alfredo, hã, Fiore Fiore Giliotti. Gigliotti. Fiore Giliotti foi um professor meu. Abre sua cortinas, né. Figu Torcida brasileira, carinhosamente, boa noite. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Ele é Era um poeta, o né. menino que veio de Lins. O Fiore era como profissional e como ser humano, um homem excepcional. Eu me lembro mais do Geraldo, Geraldo José de também, Almeida. o Geraldo também. O Ele é Geraldo que deu o nome de Seleção Canarinho. isso, aí o Geraldo, de repente, ele era da Rádio Record. Era uma espécie de segundo time da Pan-Americana. E aí ele foi pra Pan-Americana, algum dos astros saiu, Pedro Luiz, alguém saiu da Pan-Americana, ele foi pra Pan-Americana e daí ele foi pra Globo e transmitiu uma Copa do Mundo pra Globo. Mata no peito, baixa Baixa na na terra. terra. Uma voz de trovão que ele É. tinha, e a seleção canarinho e tal, esse mata no peito, baixa na terra. O Geraldo Zé de Almeida era uma Um grande grande figura São Paulino como eu. do rádio. Nem todo mundo é perfeito, nem todo aliás, Carlos Roberto, eu tenho um psiquiatra, se você precisar, na primeira consulta você sai vestido de Eu não verde. tenho mais con eu não tenho mais conserto. Você sai com uma camisa verde, já na primeira É consulta. mesmo, é. É, resolve, viu, resolve. Eu fiz análise 10 anos e meio. Precisei mesmo. E adiantou. Muito. Mudou minha vida, Boris. Você na verdade, levando alegria, você propicia por exemplo, eu quando assisto à praça ainda, às vezes eu vou deitar com um dia É muito difícil, tarde, é. cansativo e tal, na cama, pá, ligo a praça, eu me divirto muito e vejo que você se diverte na praça também. Muito. Sabe por quê? Porque tem 4 quadros que não tem texto. Eu não sei o que eles vão porque são eles que escrevem. Então eu dou risada de verdade mesmo, Eu vejo porque e falei: "Uai, será que ele não sabe?". Não sabe, porque gente. nem Mas ensaio. quais são os quadros? É o Matheus Ceará, é o Diogo Portugal, é a Mel Maher, que é nova também lá com a gente, e o gaúcho, que é o Cris Pereira. Mas o grande personagem da praça que marcou a praça para mim, foi a A velha Velha surda. Surda, a Velha Surda, você sabe como é que surgiu a Velha Surda? Era na Record, que meu pai fazia a Praça da Alegria, nós fomos fazer a gente era da TV Paulista, que hoje é Canal TV Globo, 5. Canal 5, e fomos para a Record. E usamos usamos não, ele usou os comediantes da Record, entre eles o Rony Rios. E meu pai escreveu Um Velho Surdo, o quadro era Um Velho Surdo. E no primeiro ensaio ele falou assim: "Não, porque eu faço uma velha que é muito engraçada. Será que em vez de ser o velho, eu posso fazer a velha?" Meu pai falou: "Claro, pode." E virou-se. Isso foi em 61, 60. 1861? Hã? 1800? Meu, isso foi em 61, 61, por aí. Até hoje é o quadro que a primeira pessoa fala qual é? Velha surda. Você sabe que, eu brinco, porque eu, com 80, vou fazer 82 anos, comecei a ter uma deficiência auditiva, ou seja, estou ficando surdo. Mas é uma surdez sutil, traiçoeira, Hã. porque é o seguinte, eu ouço
relativamente bem. Quando há um ruído em torno, eu não ouço nada. E, às vezes, quando eu não ouço, o meu cérebro substitui a palavra. Então, eu ouço errado, como a velha surda. Não é que eu deixo de ouvir, eu ouço errado. Aí, quando eu falo: "O quê?", a pessoa: "O quê?", repito a palavra, a pessoa não diz: "Não, não é isso", toda hora, né. Como é bom, gente, de falar com a pessoa de quase a mesma idade, porque Aí a porque a aí Renata faz isso comigo. Porque eu erro, eu digo: "O quê?", ela: "Olá, como é que vai?". é a velha É surda. velha surda. Não que eu não ouço só, Eu eu sei, troco, eu entendo diferente. é meio complicado mesmo. Que é a velha meio complicado. Eu estou começando a usar aparelho, agora encontrei um aparelho que serve e que é pouco si mas eu vou ter que usar, porque, É, eu tenho enfrentado algumas situações é mesmo. ridículas ouvindo outras coisas. E não é bom num jornalista que tem que ouvir as pessoas, que tem que entender as coisas, e entender o "Nossa, o que ele falou". Eu me lembro de uma cena que ela fala assim, alguém fala, o interlocutor dela fala assim, "Eu moro no Pacaembu", ela fala: "O quê? Vá você, É. vá você". O Rony Rio, lá nos corredores da do SBT, e eu, curioso, conheci ele, a gente se cruzava lá na Vila Guilherme. E uma vez eu perguntei para ele como é que é e tal, e ele me disse o seguinte, que a velha surda incorporava nele. Nele. Você deve saber da história, É. de que ele, na hora de passar o texto, né, o pessoal sentava e passava o texto, ele tinha que fazer A ve gesticular como a velha surda, que ela é, incorporava nele, e ele só ensaiava assim. mas isso é mesmo, geralmente os artistas fazem isso, os comediantes. Na Nem história da todos, nem velha todos. surda, um diretor da Band, que tinha sido diretor da Globo, me falta o nome nesse instante, ele perguntou para um amigo quem era, como é que é essa história da velha surda, porque ele gostava, ele dirigia nessa época a Globo e gostava da velha surda. Então eu disse: "Olha, eu queria conhecer esse cara um dia, é talentoso". Disse: "Mas você conhece?". "Como que eu conheço?". "É o veterinário da sua fazenda". "O quê? Doutor, Veterinário da minha é o veterinário". Ele era discreto como veterinário. muito, ele era "O super tímido. doutor Doutor Rony, é a velha surda". Não pode ser. Era o ele era Walter Clark, lembrei. Walter Clark, Walter Clark. claro, poxa. Era a fazenda do Walter Clark, no Vale do Paraíba, que o Rony Rios era veterinário de grandes animais da fazenda dele. O E ele Walter Clark, conhecia ele há anos. ele começou quando eu estava começando na TV Rio, em 57, nós fomos para o Rio de Janeiro, fazer a praça, porque antigamente não tinha não tinha rede, né, e não tinha videotape também. E a praça já fazia sucesso aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro ninguém sabia. E aí o Prestes do Amaral, que era diretor da TV Rio, falou com meu pai, que já fazia um programa lá de concursos, de prêmios, falou: "Você tem algum programa de humor?". E meu pai disse: "Olha, tem um programa assim, assim, assim". Então meu pai pegou alguns artistas que confiavam nele e disse: "Olha, vamos arriscar trabalhar um mês de graça no Rio". Então foi o Golias, foi o Canarinho, foi o Moacir Franco, fui eu e meu pai. Ficamos um mês trabalhando de graça. Eles davam passagem e hotel. Isso, e o Walter Clark era secretário do Prestes do Amaral. Ele gostava, às vezes, de sair com a gente para jantar, Que porque era parente do Paulo Machado de Carvalho, que era da Record de São Paulo. porque a TV Rio era acho que primo, alguma Eles eram coisa. parentes e uma época andaram trabalhando juntos, Foi, tinha uma foi. rede e tudo isso.
tem uma figura da Record, que trabalhou comigo há pouco tempo na Rede TV, que é uma figura Quem? fantástica. Ele está mais em museu que nós 2, o Silvio Luiz. Silvio Luiz ficou de vir aqui e não veio, fugiu. O Silvio Luiz, ele ele é fantástico, porque ele tem eu já acho que o Silvio deve estar perto dos 100 Ele anos. tem minha idade, Tem 86 aquele anos. mas ele tem uma rampinha lá, é uma escada, uma rampinha bem inclinada na Rede TV, ele faz questão de não subir a escada e subir pela rampinha. É um negócio, assim, inclinado assim, ó. Ele sobe, ele tá E, na minha opinião, ele foi o verdadeiro narrador de futebol de televisão, o Silvio. Silvio Luiz. Não, ele fazia reportagem de campo. Não, mas depois ele foi ser Sim, ele narrador. agora ainda é. Ainda? Na É, ah, ele é? não é fixo, mas de vez em quando ele aparece narrando. Porque ele narra, ele não fica dizendo: "Bola com fulano", você está vendo, para que que você tem que falar? Mas nós tivemos também, além dele, bons narradores, o Raul Tabajara, O a Tabajara, TV Paulista tinha o Moacir, já esqueci, Pacheco Torres, esse eu não me o lembro. próprio Geraldo José de Almeida, o Walter Abrão, que também era um grande nome de viaduto. Osho, lembra que ele falava Osho? Osho, 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 Osho. lembra que era o Osho? É o 0-0. 0-0. 0-0, é. Estamos fazendo a hora da saudade. É, mas tá uma maravilha, eu tô Mas a adorando. televisão piorou muito. A televisão Certamente. foi melhor no começo, era tecnicamente Nós éramos inferior, criativos, a gente estava criando, né, hoje já vem tudo era tudo pronto. ao vivo, É, e não dava para errar. era tudo ao vivo Preto e branco. preto e branco. E a Hebe, fantástica, tinha uma frase dela assim: "Pena que a televisão não seja colorida". Ela mostrava tinha um anúncio até que ela mostrava uma macarronada, dizia: "Pena que Que a não é televisão não seja colorida". E tinha os programas de entrevista. Bom, era outra coisa. A televisão foi obrigada a se popularizar mais. Então ela eu tenho a impressão que nós, pessoas de televisão, temos uma noção, de que o telespectador está abaixo do que ele está mesmo na compreensão. por Ah, quê? ele é pouco exigente, que ele não entende. Então, ah, o vocabulário jornalístico, por exemplo, as pessoas se esmeram em facilitar, porque o nosso telespectador não vai entender. Claro que vai, claro que vai. É que ele não é exposto, por exemplo, a uma belíssima orquestra. Ele não é exposto a esse tipo de É. programa, né, ele é exposto a programas, mais popularescos e mais o humor continua firme, o humor humor A gente tem que fazer os outros rir, né, precisa ter o pouco de alegria, não é? Que a gente vive num mundo terrível, né. todas as emissoras a Globo está ampliando também o Tá, humor, tá. é aquele humor que entra tarde da madrugada, porque tem Que você acha disso, da gente entrar tão tarde? Qual é a tua opinião? eu não gosto. Nem Eu eu. não gosto porque eu eu acordo cedo, acordo às 5h30, porque o Jornal do Boris entra às 8 horas, depois termina mais ou menos às 8h30, 8h28, e 8h30 eu já 8h35 eu já entro na CNN. Eu faço 4 comentários na CNN, 4, 5, 3. Então eu tenho que adormecer. E eu quero ver aqueles programas. Às vezes eu deixo de dormir para assistir, vou dormir mais tarde para assistir aqueles programas. Eu nunca adormeci no meio deles. É E mesmo, tô né? aí inclusive da praça. Aí eu vejo um ou outro personagem, não adormeci, chega uma hora eu falo: "Bom, eu preciso dormir, senão amanhã eu não acordo". Mas eu acho É muito quantos tarde. televisão, E a audiência cai muito a também, audiência né. cai A gente está muito habituado com e audiência boa. e
os dirigentes de televisão, ah, e, ah, vão alterando os seus conceitos sobre a audiência. Não existe um conceito claro e absoluto. Você sabe que das Não. 7 às 9, 9h30, 10 é o horário nobre de grande audiência. Depois você não sabe exatamente o que acontece. E eu acho que programa humorístico tinha que estar Mais bem mais cedo, cedo. claro, eu também acho. Mas aí, Carlos Alberto, vocês teriam restrições. Certamente. Tem que fazer um programa família. Mas hoje em dia está um pouco liberado, né, eu acho que já se fala tanto, assim, normalmente de besteiras, Mas os programas porque humorísticos, você fala. a impressão que eu tive é que o programa humorístico estava colocado mais tarde para deixar um pouco mais liberado. Não, não, não é isso não, é por causa da grade, né. Carlos Alberto, tem uma curiosidade, você que está me entrevistando, mas tem uma curiosidade. Qual é o seu processo de criatividade quando você escreve ou quando você tem uma ideia que você transmite para a sua equipe para ser escrita? Isso Baixa em você, de repente? baixa, baixa, é um negócio por exemplo, que é pena que ela não esteja aqui. A Renata é muito ciumenta, a minha mulher. Então eu criei a ciumenta na praça, que para brincar eu chamo que chama de Renata. É uma mulher que é apaixonada pelo marido e qualquer coisa que ele fala, que ele possa dizer, ela leva para o lado da maldade, da sacanagem, entendeu? Então, eu escrevo os primeiros quadros, depois eu dou para os redatores. Eu tenho 2 grandes redatores que me ajudam desde uns 35 anos, que são cria minha, que é o Magalhães e o Sérgio Valesim. Então eu passo os primeiros quadros, depois eles começam a escrever. A gente procura no cotidiano, Sim, mas porque não é o bom dos quadros é quando existe um personagem igual aquele na vida real, porque a pessoa se identifica, tá entendendo? Então, eu vejo alguma coisa que possa ser engraçado, ou alguma coisa, e eu por exemplo, o João Plenário, é aquele deputado corrupto, que é uma redundância, né. existem vários, né. Não, é uma redundância. Surgiu o próprio criador é o Saulo Laranjeira. Só que ele fazia isso em Belo Horizonte, onde uma televisão que não era nacional. Quando eu fiquei vendo uma entrevista do Jô, eu falei: "Não, esse cara tem que vir para cá". Então ele veio e ele faz o João Plenário há quase 20 anos. Você sabe que um dia estava lá o Zé Bonitinho, É, e Carmen eu Close. entrevistei ele num programa que eu tinha na Record, o Passando a Limpo, e conversando com ele, fora do ar, eu falei: "Olha, você se inspira como?" "Isso eu me inspiro nas pessoas reais e É, tal." Eu disse: "Eu tenho um colega que é muito gozado, porque ele, tomara que ele não esteja vendo, ele pensa que é bonito, e não é tão bonito assim. Assim, a beleza dele pode ser comparada a um desastre de avião." putz. E ele e ele e ele se acha lindo. Eu acho que isso é uma coisa, ele foi dotado por Deus dessa defesa, ele se acha lindo. Então, quando a gente provoca a beleza dele, diz: "Nossa, pele de pêssego, viu, vocês ficam aí a noite toda bebendo, tomando cerveja, eu não, eu me cuido, pele de pêssego." A pele dele é Horrível. um horror. Aí, logo ele chamou a secretária dele, o Zé Bonitinho, disse: "Olha, anota aí, pele", e usou, pele de pêssego. E É, a gente vai buscar na rua.
A gente vai catando aí. E tem formação? Continua a formação de humorista? É difícil. Tem muita gente boa, o que falta é oportunidade. Tá entendendo? O que falta agora é uma crítica. Eu acho que tem muitos diretores que não procuram coisa nova. Eles já querem a coisa pronta. É um dos problemas que eu já tive, inclusive, lá no SBT, que eles dizem que eu não gosto de emprestar os meus artistas. Não é verdade. Primeiro que eles não são meus artistas, eles são meus colegas, eles são funcionários como eu sou. Então, o que acontece, Boris? A gente vai catar na rua, nesses stand-ups, em teatro, a gente fica procurando. Eu faço uma peneira, de repente o centro explode, aí todo mundo quer fazer, quer usar uma coisa que eu criei para a praça. Então, acho que o que falta é um pouco de vontade de sair da mesa, sair de uma sala e ir para a rua procurar gente. Claro que eu não vou para a rua, mas eu Sim. vejo pela internet, um colega passa para outro, tá entendendo? Porque tem muita gente boa. O que falta é programa, o que falta é ter vontade de. Agora, com as televisões a cabo, esse campo se ampliou. Tem mais programas Ampliou, mas humorísticos. aí eles não estão fazendo nada novo, Boris. Eu fico triste porque uma vez eu quis trabalhar na TV Cultura, porque ela não tem obrigação de ter audiência, que não tinha publicidade. Hoje eu acho que já tem, né? É, É, não, mas às vezes tem, às vezes é, não tem. porque eu queria criar coisas novas para o humor. Só O que que não que é uma deu. coisa nova em humor? Humor é fazer rir. Não, bom, isso é, não O existe. um dia desse eu assisti uma entrevista de um ilustre humorista e ele disse, isso ficou na minha cabeça: "Stand-up é uma novidade". Eu lembrei, o Imagina, Zé Vasconcelos fazia stand-up em 1940, 1500. 1940. O stand-up, se vocês assistirem os filmes de gangster, na época da seca, lá da lei seca, naquelas boates, tinha sempre um stand-up. Isso em 1932. Então não é nada novo. É que no Brasil isso é igual podcast. Podcast veio do rádio. É evidente, é evidente. Não tem a a televisão brasileira veio do rádio. A televisão brasileira ainda traz ia dizer um ranço, mas não é um ranço, tem um rabo Do rádio. que liga com o rádio, com o Tem. rádio. Ah, eu me lembro que quando começou a TV Tupi, o casting era absolutamente de rádio e deu certo, né, deu certo. Grandes atores que atuavam no rádio, o Lima Duarte, Dionísio Azevedo, Heitor de Andrade, Walter Foster. Lia de Aguiar, quem? Walter Foster foi o primeiro Walter beijo na Forster. televisão, ele e a Vida O Alves. primeiro beijo, Mazinho, o primeiro beijo. Ah, você estava em televisão aqui, você era moleque. Não, já estava. Eu comecei em 56, Você começou com quanto? Com 9 anos? com 18. Com 18 anos já estava trabalhando como Ah, profissional. Mas o que me ajuda respondendo aquela pergunta de como é que cria, quando eu digo que tem muita gente, a maioria dos meus comediantes foi trazido por colegas que fazem a praça. Eles se ajudam. Esse que faz o gaúcho trabalha há 20 anos em Porto Alegre, lá pelo sul. Não era conhecido aqui. eu tenho uma dúvida sobre humoristas, que é o seguinte: durante uma época, o Jô fez um programa de humor no SBT e eu convivi lá com um grande número de humoristas do Vivo primeiro Gordo. time nacional. E eu achava os humoristas tristes, Todos pessoalmente. eles são. É verdade. É verdade. Ah, você conheceu o Chico Anísio? Conheci, Chico era o centro mais fechado do mundo. mas Todos eles são tímidos. ué, tímido, tímido, É, como? é verdade, é Mas que verdade. que história estranha.
No ar são todos extrovertidos, você acha que o cara dorme O rindo. Renato Aragão, isso é super sério. É gozado isso. É bem interessante. Mas Eu não pare sei porquê, mas todos nós somos. não, todos nós não, você não é um homem triste. Não, 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 mas eu também não sou artista, eu apresento, a minha função é escrever e dirigir. Eu aprendi isso com A minha função é ler e digerir. Lei de Geri, né. Quem me ajudou muito foi o Carlos Manga, foi um dos maiores diretores de televisão e de cinema do Brasil. Ele era o meu irmão mais velho, e ele me ensinou muito direção. Você não trabalhou com o Marcos Nunes? Não, trabalhei na mesma emissora, É, que era a era o Globo. que dava as dicas para o Jô, Ele né. era o foi o papa, né, ele era o guru do Aí jogo. ele tinha um programa de rádio, Balança, difícil, mas não cai. balança, mas não cai. Era na Rádio Nacional do Rio e marcou o Brasil. Toda hora encontro alguém que, as famílias ouviam, as famílias se É, eu acho que foi o reuniam. programa mais famoso do rádio, era o Balança, mas não cai. Viu, Carlos Alberto? Falando em rádio, tem uma sobrinha neta que um dia nós falamos de rádio, ela me deu um susto, porque ela veio com a mãe dela na minha casa e tinha uma máquina de escrever, e ela disse: "Ah, isso que era máquina de escrever, isso que era máquina de escrever". É. Ela nem ela mora fora do Brasil. Essa coisa e ela me perguntou o seguinte: "Quando vocês ouviam um rádio, vocês olhavam para o rádio?" Não tem nem No noção. noção. Mas o rádio exerceu um fascínio, ainda exerce sobre Ainda, mim, ainda. um grande fascínio. Eu entro no carro, a primeira coisa que eu faço depois de ligar o motor é ligar o rádio. Eu nem agora eu mais ouço música e É, tal, também. mas o rádio, na época, O rádio tinha muita tinha um força, né. programa humorístico que ainda tem várias cópias tocando na internet, que chama PR Pierre Catins, Catins, Lauro Borges e Castro Castro Barbosa. Barbosa. Eram os 2 Só únicos apresentadores e eles faziam uma versão maluca de uma emissora de rádio. e não tinha texto, sabia? Não tinha texto? Eles improvisavam aquilo. Será? É, Tinham alguns personagens, eu me lembro de uma personagem dele, de eles uma tinham um can roteiro. de uma cantora portuguesa, e tinha um nome muito gozado, Maria Joaquina Dobradiça da Porta Baixa. Que é isso? Ele dizia assim: "E agora essa fadista famosa Maria Joaquina Dobradiça da Porta Baixa". E tinha um locu e era assim tinha um locutor, você não lembra, um Não. locutor chamava não sei o quê, Megatério. "Minhas Ah, sim! minhas queridas Isso era fanzocas". na Record, não era? Você não Eles percorreram o dial todo. Eles faziam o programa no Rio, sim, me depois foi lembro na disso, Tupi, claro que depois acho que era Megatério Mega do é. Megatério e o outro esqueci o nome dele, era o português. Aí tinha a Velhinha, aí eu me lembro de uma peça assim, seu Megatério, eu sou sua fã, venha na minha casa, eu preparo uma língua para o senhor maravilhosa". "Ah, minha senhora, eu não como nada que sai da boca de animais". "Então venha comer uns ovos". Piadas piadas da PRK-30 que eu me PH-30. lembro ainda, e que eu tenho as gravações, viu, eu tenho gravações. Mas eles faziam na Rádio Nacional, né, Eles Record, na Rádio Rádio Nacional do Nacional, Rio de Rádio Janeiro. Tupi, Tupi de São Paulo, É. eles foram e também, nossa, tinha uma programação, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro era Era, o nossa. grande farol do rádio. E o Vitor Costa trouxe para São Paulo a Rádio Nacional, que era a É, Rádio Excelsior, era né. a Rádio Excelsior, e as rádios tinham um slogan, cada rádio tinha um slogan. A Rádio Excelsior tinha um slogan mais bonito, na minha opinião, era assim: "Rádio Excelsior, o maior auditório do Brasil, uma poltrona Em em cada cada lado". lar.
A exatamente. Bandeirantes era a mais popular emissora paulista. A eu me lembro de quase todas elas. A Rádio Record era a Rádio Record a A maior, maior, é. e a Tupi é a mais poderosa emissora paulista, Pan-Americana, emissora dos a esportes, emissora né. dos esportes. Porque tinha, por exemplo, a Record tinha 3 estações, o Paulo Machado de Carvalho. A Record, que era um rádio em geral, É. a Rádio São Paulo, que só passava novela, e Uma a Pan novela grudada na uma outra. atrás da outra. Rádio São Paulo, uma voz amiga em seu lar. Uma novela querida, esta noite a lua entra pela janela e eu estou pensando em você. Ai, querido, que maravilha! Que maravilha, pensando em mim. Ah, se você soubesse como queima o amor na minha era assim a É. novela. Tinha os grandes atores, Odair Marzano tinha aquela Odair voz. Marzano, tinha tinha um que era que e nem todos eram funcionaram na televisão. O Odair Marzano funcionou na televisão, e O Walter Foster começou no rádio Walter também. Forster também foi galã de televisão. Foi. Jota Silvestre, Jota Silvestre. Jota Silvestre, todo mundo já foi, sobramos só nós 2, Carlos Alberto. Mas que bom, e que a gente dure muito. Ah, Porque vocês vejam o que é uma pessoa inteligente. Nós viemos para falar de jornalismo, estamos batendo um papo aqui que não tem nada a ver, porque esse homem é um show. mas as pessoas vão gostar, eu acho que as pessoas alguns vão lembrar, deve ter gente chorando à Não, beira, mas os jovens vão aprender, é muito bom. que o rádio era uma coisa fantástica. E tinha, por exemplo, tinha Rádio Gazeta, a emissora de elite. É, Ela dizia e aí a tinha Rádio cast Eldorado também tinha, eu não me não, a lembro. Rádio Eldorado, É. eu fui locutor da Rádio Ah, Eldorado. foi? Era Fui só 7 música anos, clássica, né? claro, mas a Gazeta é anterior, é ZYR 213, Rádio Eldorado, com notícias fornecidas pelo jornal Estado de São Paulo e Jornal da Tarde, a VEMAG e seus revendedores informam. Nossa, Em 700 kHz de São Paulo, a Eldorado transmite música norte-americana pela Eldorado. Que mais? mas que A cabeça Rádio tua, Eldorado rapaz. apresenta Ópera Completa, patrocínio da Companhia Antártica Paulista. 70 anos servindo bebidas ao povo brasileiro. Que Ah! cabecinha, eu E 81 e anos. tinha os jingles spots, eu me lembro de vários, você não lembra? Quem? Os jingles e os spots da época. Fala aí. Pílulas de vida Do do doutor Doutor Ross, Ross, fazem bem ao cuidado fígado de de todos todos nós. nós. Dor de cabeça que é coisa atroz, pílulas de vida do doutor Ross. E na televisão, no começo, só tinha Tupi. Chegava uma hora que acabava a programação. Então tá na hora de dormir. Cobertores Paraíba. E Tá na sabe hora tudo. de dormir, Não não esque espere mamãe mamãe já mandar. A voz era assim, mais é. assim. Ah, e um feliz despertar, E um alegre e um alegre despertar. despertar. Ah, Mas era mais gostoso naquela época, não era? não é a gente que eu acho que, quer dizer, rádio e TV era eu acho que era mais gostoso. Também não Porque tinha outras hoje, né, coisas. com a tecnologia, é fácil você fazer um programa. Você erra quantas vezes quiser. Por exemplo, a pessoa mais importante, não é a mais importante, mas para mim, a pessoa que a responsável pelo pente fino é o meu Computador? é do meu editor, porque quem edita o programa sou eu. Você que edita no Não, só que eu não mexo naqueles tá, você botõezinhos, não. orientou Eu quem está fico com mexendo. ele
Ele que dá aquela qualidade, porque, por exemplo, o quadro do Matheus Ceará, ele fala muita besteira. Isso que você falou, Imagine. fala. Só que ele grava 15, essa semana ele gravou 21 minutos. Eu só posso botar 10. E o Rafael, que é um garoto, em 20 e poucos anos, ele faz milagre com aqueles aparelhinhos. E, Então, Carlos Alberto, você tem impressão política? não, eu tive uma vez só, uma vez. Foi quando o Dória foi eleito prefeito, Governador, não, prefeito. prefeito. Ele era prefeito. E tinha um comediante, que é o Vinícius, que imitava ele muito bem. E um dia eu fiquei sabendo que ele gostava dessa imitação. Ele pediu para o Celso Russomano ligar para mim se ele podia fazer a praça como convidado. Então, nós combinamos da pessoa que fazia o Dória, ele começava a imitar, o Dória entrava e era gozado. E realmente deu muito resultado. Aí ele disse, Casalberto, dá para continuar? Porque é bom, e ele estava começando aquele negócio daquela roupa de lixeiro que ele comprou no Ricardo Almeida, né? Aquele negócio todo. Dá para fazer? Dá, claro que dá. Porque é uma coisa engraçada. É uma imitação engraçada. Só que tinha que ser humor. Aí ele pediu para alguém ligar para mim, lá do gabinete dele, porque falava o dólar. O Jorge não podia falar o dólar, então era o dólar. Dá para tirar o dólar? Eu disse, olha, não dá, esse programa é de humor. Que ele não queria que eu falasse algumas coisas que ele fazia. Disse, aqui a praça não tem cor política. Aí alguma coisa ele fez que um grande amigo meu, que é o Maciel, que é o superintendente, hoje é presidente do Grupo Silvio Santos, ele é muito meu amigo, sempre maravilhoso. Ele me pediu se eu podia cortar o negócio do dólar. E eu sou meio chato para trabalhar. Eu digo, não, fica tranquilo, eu vou cortar. Só que eu cortei o quadro. Porque eu não vou dar o meu programa para levantar a bola de Mas ninguém. isso, digamos, não era uma pressão por política, Não, por política, não, era uma não, não. pressão Foi uma coisa quase que pessoal. pessoal, Eu mas tive nunca uma tive. imitação que o Carioca, imitação não, uma caricatura que ele fez de mim, e o João Saad veio me perguntar se era verdade que eu estava ofendido. Imagine, era na Band, eu estava felicíssimo, eu nem conhecia o Carioca. Foi espetacular, ele Te tinha imita aquele bode, direitinho. alô, boa noite, boa Boa noite, noite. espetacular, tenho saudade daquele bode. E ainda, eu vou passando nos locais e o pessoal por trás, né, eles acham que eu me ofendo. Boa noite, boa noite, boa noite. E e e Você criou um slogan, né? Isto é uma vergonha. isso Tu é é uma uma vergonha, vergonha. que eu não uso o caráter moralista. Isso nasceu Mas isso sozinho. estourou. Quando você Não, mas lançou não isso, era moralista, era crítico, era crítico. Era o grito que está contido na garganta da população. Ainda me pedem, eu ainda falo de vez em quando, eu tenho que falar mais, porque toda hora vem: "Ó, você não fala mais, não fala mais, isso é uma vergonha". É o seguinte, a gente estava vendo passando uma reportagem sobre um pronto-socorro no Recife, e aquele pessoal jogado no chão, sem cama, sem aquela época não tinha nem mercúrio cromo que se usava, e aquela pobreza, aquela miserabilidade. Quando abriu para mim, eu disse: "Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha", 3 vezes. E aí, na porta do estúdio, eu não quero dizer quem foi a figura, uma figura proeminente do SBT me disse: "Olha, você errou, que você estava em big close, a tua cara invadiu a casa, agrediu o telespectador. Não faça mais isso". Falei: "Puta
sabe, estrepei o Silvio Santos, olha o que eu fiz. Aí nós chegamos na redação, o telefone estava estourando, não tinha internet. Telefone: "Ah, é isso mesmo, é isso". Esse é o grito, né, que as pessoas estão na garganta prestes a ir e isso, é dá vazão ao que as pessoas estão querendo gritar e estão querendo pensar. Eu tenho que até usar mais. E também teve um outro slogan, esse foi de propósito, é preciso passar o Brasil ali. Exatamente. É, esse E também por falar nisso, vou te contar uma coisa que eu nunca falei. E é pena que a pessoa já morreu para confirmar. Eu tinha um grande amigo que era casado com um dos homens mais ricos de São Paulo. E ele trabalhava numa que faz estradas, uma construtora imensa, grande. E você uma vez fez um comentário sobre o negócio lá deles. eu Você você fez um comentário, você começou a pegar no negócio errado que eles estavam fazendo. Te juro pela vida dos meus filhos que isso é verdade. Eu ia para os Estados Unidos naquela noite, eu estava na cidade, estava de sandália no meu carro. Esse rapaz ligou para mim e disse: "Cara, você pode vir aqui falar comigo? É urgente". Eu digo: "Fulano, eu estou me preparando, eu vou viajar hoje à noite, eu preciso ir para casa, que eu estou assim, eu estou de bermudas". "Não, vem, por favor". Eu fui e disse: "Que é?". "É o seguinte, é o que o Boris está falando, isso, assim, assim, assim. O dono, ele dá 1 milhão para o Boris não desmentir, mas parar de falar". Eu digo: "Fulano, em primeiro lugar, dinheiro não compra o Boris. Segundo, se eu falar, ele me mata". eu não ia te matar, é só te agredir. Você É acredita? tomar cuidado para não te matar, porque você é meu amigo. E você Imagina. o que é É. essa gente, né, o que eles pensam da gente. Não, é. Mas isso Você sabe que isso eu durante uma época na imprensa, se ganhava muito mal. A imprensa se profissionalizou mais ou menos a partir dos anos 70, se profissionalizou menos. Eu me lembro que existiu uma lenda que uma pessoa pede para o Chateaubriand, que era o dono das TV Tupi, das emissoras é, associadas e dos diários associados. "Ah, seu Chateaubriand, meu salário". "Meu filho, você tem carteira de jornalista, usa". Quer dizer, era um incentivo à corrupção, né. Tinha um jornalista que trabalhava ao mesmo tempo para o governo e era comentarista político. Ainda tem uns resquícios disso, cara, péssimo. Então, eu acho que o jornalista era visto como venal, muito jornalista. Era um momento essa estranho. pessoa deixou de falar comigo, e foi um dos meus primeiros amigos que eu tive em São Paulo, porque, sei lá, eu achei eu tive vontade de bater nele, Mas tive vontade de bater nele, é, porque eu te conhecia, eu sabia, então a imagem que eles têm é que todo mundo é vendido. É uma tristeza, é uma pena. é, Mas agora uma curiosidade, lá nos Estados Unidos, existem as emissoras que são parciais, não é parcial, elas têm uma cor política, tá. A outra pensa totalmente diferente. O jornalismo no Brasil começou a ficar assim. Por exemplo, a Globo, ela só atacava o Bolsonaro. A Globo, durante esses 2 anos, viveu de Covid e de Bolsonaro. É normal um jornalismo sério como a Globo, de pessoas super preparadas, tomar uma posição política? olha, Carlos Alberto, eu acho
que você pode ter jornais e emissoras de rádio e televisão que tenham cor política, embora muita gente defenda que o fato de as emissoras de rádio e televisão serem concessões públicas, elas não devem ter cor política. Ah, eu acho que elas podem ter. Cor política é uma coisa, vinculada com a opinião, mas você, não pode martelar só os fatos negativos ligados a um determinado político, a um determinado governo, e praticamente não dar os fatos positivos ou dar de maneira, quase escondido. Eu tenho impressão eu acho que o exemplo, existe um nó nessa questão da Globo e Bolsonaro, que é o seguinte: o presidente Bolsonaro, quando assumiu o governo, Detonou. ameaçou a Globo, Foi. ameaçou. Não, tirou uma fortuna de É, de verba, né. não entendi. Tirou uma fortuna de verba Tirou. publicitária, Aliás, que ela tinha 70, eu 80%. acho que, o governo não devia fazer propaganda em televisão e rádio. Acho que por quê? Para quê? Para sustentar as emissoras de rádio e televisão? Acho que não. Ou para não falar mal, né. Não, mas bom, aí fica implícito, fica implícito. Porque é Ah, impressionante. E eu fico com pena, porque, por exemplo, o Bonner é um sujeito simpático e ele passou a ser atacado na não, mas rua, aí, e ah, ele não tem culpa. não, mas aí ele o Bonner cresceu por causa desses ataques. Aí o Bolsonaro, atacava a Folha também, A Folha e e a Globo, atacava os jornalistas, uma jornalista, quer dizer, ele não da cultura, sabia bem onde estava o cérebro dos ataques que ele sofria. Então, ele é um caso atípico, não serve como esse exemplo, mas, jornais sempre tiveram posições políticas. Aqui no Brasil ficou a a Jovem última hora era de a esquerda, Jovem né. Pan foi bolsonarista até há pouco tempo. Ela vai mudar a sua orientação Mas vai política. mudar por causa do Lula ou porque o Não Tutinha quer sei, mudar? Porque mandaram todos embora. não, alguns. Ah, Ah, mandou uns 8. mandaram então, mas, eles dizem, eu vi uma entrevista do diretor principal lá, do Paulinho não, enfim, o diretor principal lá, dizendo que não queria financiar a desobediência civil com o dinheiro da Jovem Pan, e ele ia amainar. Eu não posso, pré-julgá-lo, nem quero julgá-lo. E a Jovem Pan é uma emissora de grande audiência, ela foi bolsonarista. As rádios ligadas à Globo, ah, atacaram, trabalhavam contra o governo. Você assistiu um programa da Globo de opinião, É. todas as opiniões eram desfavoráveis ao governo Bolsonaro. Ah E tem lá